Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Ruth de Souza, sou turismóloga, trabalho com turismo principalmente em áreas naturais protegidas. Eu vim aqui para bater um papo com vocês, falar um pouco sobre o ecoturismo na perspectiva de desenvolver roteiros dentro de unidades de conservação, de modo particular na reserva do Atumã. O nosso assunto ele já foi um pouco debatido. O ecoturismo ele é uma atividade que já ocorre há muito tempo e alguém já veio comentar sobre isso, falando um pouco de conceitos e tudo, mas a gente também vai falar um pouquinho do conceito dessa atividade e a pensar que ela inicia principalmente quando muitas demandas turísticas, muitas pessoas começam a pensar que não querem mais viajar na perspectiva de grandes tumultos, né, em grande número de pessoas. Então, algumas pessoas querem desenvolver atividades de viagem em roteiros onde sejam considerados áreas naturais, tenham mais rios, áreas de contemplação. Então, o ecoturismo ele surge a partir dessas demandas. Como há essas novas motivações para o turismo, né, há crescentes outras motivações no sentido de repensar a atividade turística, não só nessa massiva, mar de praia e sol, como era costumeiramente atendida. O Ministério do Turismo pensou em segmentar as atividades a partir de demandas, a partir de necessidades do consumidor. Então, a segmentação do turismo ela é um enorme número de possibilidades onde as pessoas podem desenvolver atividades. Eu trouxe para vocês algumas poucas, né, só na perspectiva da motivação. Né? Nós temos aí o turismo de compras, de evento, de lazer, o turismo de praia e sol. Né? Nessa perspectiva de várias possibilidades, as pessoas se organizam, né, no sentido de fazer com que essas atividades garantam, né, a perspectiva desse visitante, dessa pessoa que assim o deseja consumir. Então, depois dessas tendências, né, muitas pessoas começam a pensar em fazer outras coisas, mesmo nas viagens de férias e lazer, como é uma perspectiva dessa segmentação. Mas também, quando a gente pensa em tendência de mercado, é quando há um novo olhar, uma forma de pensar a partir de acontecimentos, principalmente. Por exemplo, uma tendência de turismo, de desenvolvimento de atividade turística, é o envelhecimento da população. Então, muitas pessoas estão envelhecendo mais, com mais saúde, e querem outro tipo de atividade turística, participar de outro tipo de atividade. Então, tem um nicho de mercado feito somente para essas pessoas. Aliás, hoje ampliado, porque já vem acontecendo há algum tempo. Uma nova motivação é na perspectiva desse problema de saúde que tivemos agora, do Covid-19. O fato de as pessoas ficarem muito tempo, digamos, isoladas, fez com que essas pessoas repensassem a forma de sair de casa, de consumir atividade turística, de consumir áreas onde tem outras pessoas. Então, esse também é um fator motivador de modificação de perspectiva dessa tendência de mercado. Então, o ecoturismo, como segmento, né, da atividade, ele proporcionalmente cresce muito, principalmente na década de 80, ele vem crescendo. Então, o turismo convencional, ele cresce cerca de 7,5%. E o turismo, o ecoturismo, o turismo em unidades de conservação, em área protegida, em áreas naturais, com esse foco na perspectiva de um número menor de pessoas, ele tem crescido aí entre 15% a 25%. Esses são números da Organização Mundial de Turismo. Ou seja, uma instituição que entende o turismo na sua dinâmica, na perspectiva do mundo. Então, esses são os números mais atuais que a gente tem. Então,
essa própria instituição diz que 10%, eu acredito que bem mais que isso, de pessoas no mundo inteiro, elas querem consumir um turismo menos massivo, participar de atividades ecoturísticas. Então, o ecoturismo, ele é um tipo de turismo na perspectiva do turismo sustentável, né, que considera aí as unidades de conservação, aquele que atende às necessidades do ser humano presente, sem comprometer aí as necessidades futuras das pessoas que ainda virão e participarão desse planeta. Então, o ecoturismo, ele é uma atividade que se baseia na relação pessoa e ambiente. Então, tratar ali a atividade nessa perspectiva de consumir, não somente consumir o turismo, o lazer, aquilo que ele vai ter dentro do local, mas principalmente na perspectiva de educação ambiental, na perspectiva de fazer um intercâmbio cultural com as comunidades locais. Então, o ecoturismo, ele vem dentro dessa lógica de um turismo menos massivo, considerando os lugares, respeito a esses lugares e também as pessoas que vivem nesses locais, as comunidades tradicionais, na sua maioria. O ecoturismo, ele assenta no tripé interpretação, conservação e sustentabilidade. Na minha opinião, é sustentabilidade, interpretação e conservação. Então, nessa lógica, a gente entende a necessidade de se criar aí produtos e serviços para atender essa perspectiva, essa nova lógica de consumo, né, que possibilita aí a criação de uma cadeia de setores que se organizam para desenvolver essa atividade. Quando eu falo uma cadeia de setores, são várias pessoas trabalhando no sentido de proporcionar essa lógica. Então, aí as empresas, os locais, as unidades de conservação, a gestão dessas unidades. Então, todos esses engajados no mesmo sentido, no sentido de fazer com que a prática ela seja realizada da melhor forma possível. Então, essa ideia de organizar isso faz com que existam possibilidades de atrativos, né, dentro desses locais. Então, o conjunto desses atrativos, mais os equipamentos, mais as facilidades, mais as localidades ofertadas, todo esse conjunto, esse emaranhado de coisas, ele é, de fato, o produto, né, o produto turístico para a perspectiva do ecoturismo. E também fora dele, evidentemente. Então, a ideia é criar roteiros que possibilitem essa perspectiva, que deem às pessoas que buscam que tenham interesse por essa prática, realizar aquilo que elas de fato desejam. Então, roteirizar significa criar roteiros, né, para o desenvolvimento da atividade, considerando vários fatores que estão ali elencados e intrincados nesse emaranhado. Então, a ideia é construir, né, de fato, construir a lógica da roteirização, encontrar pessoas que queiram participar desse processo, as comunidades, a gestão dessas áreas, e aí trabalhar com essa lógica, considerando sempre que há a necessidade de um comprometimento nesse negócio. Então, uma vez que você cria a perspectiva de desenvolver atividade em áreas naturais, com foco em comunidades, considerando a gestão dessa unidade, toda a lógica e dinâmica desse espaço, você cria também nessas pessoas uma perspectiva, você cria nessas pessoas um desejo de realizar coisas. Então, é necessário o entendimento da necessidade de comprometimento com todos esses fatores, com todas essas lógicas que possibilitarão atividades nessas áreas. A criação, né, e a consolidação de novos roteiros, ele possibilita aí o aumento de demandas turísticas, mais pessoas nas áreas, ele possibilita também o crescimento e o desenvolvimento desses locais, a considerar os preceitos desse local, as pessoas que ali residem, a possibilidade de mais frentes de trabalho. Então, esse tipo
esse tipo de criação, que é a roteirização, ele possibilita uma série de possibilidades dentro dessa lógica de campo. A implantação do roteiro, ela requer, né, variáveis que estejam comprometidas dentro dessa dinâmica. E esteja também comprometido com a conservação desse espaço. Então, todo o roteiro que for ali criado, pensado para uma dinâmica de visitação, ele deve ser pensado, acima de tudo, considerando os documentos de gestão, os documentos que aquele local, que aquela área dispõe enquanto preceitos, enquanto documentos que dizem qual é a possibilidade, qual é a dinâmica de vida local. Então, esse documento, ele é muito importante para ele balizar atividades, atitudes, possibilidades. Então, é super importante entender que todo e qualquer processo de criação de um roteiro é necessário que ele esteja embasado dentro dos documentos de gestão dessa área. Ou qualquer outro documento, não sendo uma área de unidade de conservação, qualquer outro documento disponibilizado para que tenha-se noção do que é aquela área e de quem ela pertence e como é que deve ser feita a dinâmica de qualquer mudança lá dentro. A necessidade de mapear toda essa área para entender a lógica de espaço, possibilidades de criação de rotas e quem pode estar junto nessa criação. Quem pode participar desse processo e dessa lógica de roteiro? Quais são as pessoas que podem estar engajadas nesse sentido? Para além da comunidade, que, a meu ver, é a principal, que seria as pessoas principais a serem consideradas nessa dinâmica, a gestão das unidades e todos aqueles que possam estar por trás de tudo isso, que seriam as agências de viagem, que seriam os hotéis, né, as pousadas, todas as pessoas que já estão ofertando algum tipo de produto ou serviço. Todos esses, no sentido de fazer com que haja uma capacidade de desenvolver qualquer atividade. Então, nessa lógica, a ideia é criar dinâmicas, é criar espaços, é diversificar uma oferta dentro de uma área geográfica. Então, esse é realmente o sentido da roteirização turística. Temos que pensar, principalmente, de toda e qualquer dinâmica, quando ela é realizada para a criação de roteiros, para desenvolvimento de atividades, ela deve ser pensada também na capacidade de esse local atender demandas. Quantas pessoas podem estar e utilizar esse local, em que momento, em que época do ano e como isso pode ser feito. Então, esse é o sentido de você promover uma área tendo todas as lógicas e processos, né, de consumo desse local. Então, a ideia é entender que todo e qualquer espaço ele precisa ser pensado para que as pessoas possam consumi-lo de maneira consciente, de maneira a não desestruturar, a não vir, digamos assim, alterar esse meio. Então, é importante fazer todo esse inventário, é importante entender de que forma você vai disponibilizar esse espaço. Então, nesse sentido, o turismo, né, como qualquer outra atividade, ele promove aí impactos tanto positivos quanto negativos. A ideia é que os impactos positivos que sejam criados nessa perspectiva, eles sejam ampliados dentro da área. E os impactos onerosos, né, os impactos negativos, eles sejam diminuídos, mitigados o quanto possível. Então, daí a lógica de você entender como suprir, né, a capacidade, como atender as demandas de visitante e como dinamizar esse espaço. Então, dentro de toda uma preocupação, né, com esse espaço, com esse ambiente. Então, o turismo,
ele, muitas das vezes, não considerando essa lógica de cuidado, de respeito, de capacidade, ele é prejudicado. Ele é prejudicado porque quando as pessoas percebem que não há equipamentos favoráveis, que você não tem um espaço adequado, que há muita gente indo para esse local, que existe toda uma falta de infraestrutura. Então, todos esses fatores, eles condicionam esse local, esse roteiro, essa perspectiva de espaço. Por quê? Porque, como eu disse para vocês no início, as pessoas estão buscando uma forma de utilizar o espaço natural onde elas possam sentir-se bem, à vontade, felizes, respirando ar puro, tendo todas as possibilidades de interação dentro desse local, mas ao mesmo tempo eles não querem correr risco, correr perigo, eles não querem utilizar um equipamento que não seja um equipamento de qualidade, que não seja um equipamento que tenha um controle. Então, tudo isso pode prejudicar muito a atividade turística que está sendo pensada, que está sendo organizada ou que já esteja sendo distribuída dentro desses locais. São fatores que eu considero indispensáveis para a atividade turística. São pensar em como criar lógicas, né? Como é que eu vou criar meu roteiro? Como é que eu vou criar meu espaço? Como é que eu vou disponibilizar um serviço? Então, pensando dentro do ecoturismo, em áreas naturais, a gente pensa, claro, na história local. A gente pensa principalmente nas tradições, no artesanato local. A gente pensa nas configurações desse espaço, como é que ele está dividido geograficamente, quais são as dinâmicas de vida dentro dele. Se tem muito rio, se tem muita água, se tem uma dinâmica diferente, soltura de quelônios. Toda essa perspectiva motiva, né? E são indispensáveis para que você possa desenvolver a atividade dentro da sua unidade. Então, monumentos e curiosidades, histórias locais, visitas com guia da comunidade. Quando você encontra uma agência que faz todo o serviço dentro da área protegida e que não considera nenhum fator local, nenhuma compra de artesanato, nenhum condutor local para guiar, também junto com o guia, as pessoas hoje, principalmente agora, elas estão dispensando esse tipo de prática. Eles querem ser conduzidos por um morador local na perspectiva de que essas pessoas estejam inseridas num processo e numa dinâmica dentro da unidade, numa dinâmica turística dentro da unidade. Então, a gente considera também a população, né, a sensibilização do turismo, como é que essas pessoas pensam o turismo dentro da unidade, como é que é o envolvimento delas, se elas querem, se querem fazer parte, se querem contribuir, se querem participar, quem são essas pessoas que estão junto, quem são aqueles que vão multiplicar. Então, é importante pensar na atividade como um emaranhado de pessoas, de locais, de espaço e de organizações, para que, de fato, esse turismo considerado ecoturístico, ele possa ocorrer. Nós não podemos deixar de fora nenhuma dessas, digamos, nesses importantes fatores que contribuem, e são eles, na verdade, a essência do turismo nessas áreas. Então, a atividade de ecoturismo, ela, como oferta, ela deve se complementar aí às atividades das comunidades. Então, todas as comunidades já trabalham com alguma atividade, ou com farinha, ou com processo de artesanato, ou com pescaria, ou com qualquer outra coisa, mas o turismo, ele vem, como eu falei para vocês, nessa perspectiva de dar mais possibilidades a essas pessoas que ali estão. Então, a ideia é fazer com que essas pessoas participem do processo, sem necessariamente fazer desse processo turístico, digamos, a sua principal atividade de ganho. E que elas consigam trabalhar naquilo que elas já trabalham dentro da unidade e que o turismo venha agregar valor a esse processo. Ele venha fazer parte da dinâmica de vida dessas pessoas, desse local. Então, lembrando que
O atrativo, ele é um composto, né, de locais. Então, ele é aí um fator que motiva. Então, ele deve estar ligado aí todos os fenômenos da unidade. Ele deve estar ligado também aos equipamentos, às manifestações que são capazes aí de motivar o deslocamento dessas pessoas para conhecer esses locais. Então, entender como que essas pessoas vivem a dinâmica de suas vidas, como é que elas trabalham dentro dessa unidade, como é que elas vivem, quais são os processos de vida dela, o que elas fazem para sobreviver, como é que elas estudam, como é que elas ganham dinheiro, como é que elas trabalham aí na perspectiva de tirar da floresta o seu sustento. Então, isso é, de fato, o que é o atrativo turístico dentro dessas áreas. Então, é importante, de todas as formas, levantar esses atrativos. Como eu disse anteriormente, criar ali um inventário, né? Fazer um levantamento de todas as espécies de atividades, de todos aí o que compõe a unidade, identificar isso, onde eles estão, como eles se comportam, qual a possibilidade, a viabilidade de acesso a eles. Isso é, de fato, aquilo que compõe aí o inventário de uma oferta dentro desses locais. Então, como eu disse para vocês, as pessoas que estão buscando esse tipo de atividade, elas querem encontrar, para além do espaço natural, elas querem encontrar também uma possibilidade de colaborar. Elas querem a possibilidade de também de interagir. Querem encontrar um meio de criar um link com essas pessoas. Muitas pessoas que viajam para esses locais, elas de alguma forma, elas trazem um retorno. Elas querem retornar àquele espaço. Ou elas também querem participar de algum projeto, elas querem se engajar. Então, por isso que as pessoas que buscam esse tipo de atividade nas áreas, eles estão mais comprometidos verdadeiramente com a atividade turística. Então, esse é o que motiva muito a vinda desses visitantes para essas áreas. Então, pensando numa roteirização, pensando na criação de um roteiro, na criação de espaços, na dinâmica desse espaço, a gente tem que considerar esses valores. Então, a gente tem que considerar a possibilidade de que tudo que é feito hoje para o ecoturismo, desenvolver atividades nessa lógica, ele tem que ter esse cunho educativo. Ele tem que ter esse cunho de via de mão dupla, onde a minha oferta ela passe a ser um projeto, ela passe a ser um produto, ela passe a ser uma história, ela passe a ser a melhoria desse espaço e também a melhoria da condição de vida de quem visita. Então, gente, saindo um pouco dessa questão mais conceitual e entendendo um pouco essa forma de criação, qual é a perspectiva do ecoturismo, eu estou falando especificamente dessa unidade de conservação, existem muitas outras áreas onde o turismo acontece, o ecoturismo acontece, que não necessariamente é uma área protegida. Então, com foco nessa área, pensando exatamente nessa espacialidade geográfica, a gente traz algumas coisas direcionadas para esse sentido. Então, eu falei um pouco de comunidade local, eu falei um pouco do entendimento do que é a roteirização, de que forma fazer isso, quais são os elementos importantes que a gente deve considerar nesse sentido. Então, todas essas perspectivas, toda essa forma de criação de roteiro, né, a gente precisa entender a demanda, a gente precisa compreender o que temos no espaço, o que é possível fazer, como você elenca, né, todas as possibilidades dentro dessa unidade, dentro desse local onde eles estão, o que eles têm enquanto elemento para ser colocado no roteiro. Então, todas essas informações, elas são extremamente importantes para elas conduzirem, né, qualquer tipo de atividade ecoturística dentro de uma área natural. Então, é importante, como eu falei anteriormente, pensar em desenvolver qualquer coisa
considerando o plano de uso público, o plano de gestão, que são os documentos que balizam qualquer atividade dentro dessa área. Para além disso, estar em consonância com a gestão da unidade, no sentido de transformar, né, aumentar, criar algum elemento de apoio dentro da unidade, é necessário que você esteja em conformidade com essa unidade, com o que os documentos ali te indicam. Considerando o plano de uso público e os programas de gestão da unidade, é possível vocês verem lá algumas atividades que são passíveis de serem realizadas. A gente trouxe aqui algumas informações que podem aí fazer com que vocês tenham uma lógica, né, de como seria qualquer atividade de menos impacto, que com certeza não vai de encontro ao plano, ou não vai de encontro com o que é possível realizar nessas áreas. Então, algumas atividades que a gente elenca, para além dessas, existem outras, com certeza, muito mais, mas dentro dessa área, como eu conheço um pouquinho desse espaço, eu penso que para esse espaço é possível algumas atividades. Então, eu pensei em observação de fauna, observação de flora, que é o que a gente tem demais nesse sentido, todas as plantas medicinais. Existem muitas trilhas que levam a muitos processos de história, né, que já aconteceram, que foram obstruídas por alguma coisa. Então, essas histórias, esses locais, eles podem ser contemplados na perspectiva, né, da observação da flora. Na observação de fauna, nós temos aí essa imensidão de igarapés, o próprio rio Iguatumã, que é de fato uma grandiosidade e de uma beleza extraordinária. Então, pensar no que é possível essas pessoas observarem nesse espaço. Nós temos aí a soltura de quelônios em Maracarana, nós temos aí uma série de outros elementos. Nós temos observação de pássaros, a possibilidade de se ver. Nós temos também a possibilidade de criar um espaço, de trabalhar alguns mirantes para observação de botos, que a gente vê muito nessa área, e tantas outras possibilidades de visitação de fauna, de observação de fauna. Então também a formação geológica desse local, que tem aí uma formação incrível, extraordinária, todo o histórico por trás, eu acho que é possível. A contemplação dentro dessas áreas. Então, caminhadas e trilhas, que é o que a gente mais tem possibilidade de realizar dentro dessas áreas, não só as caminhadas e trilhas, mas outras atividades que podem ser geradas dentro da possibilidade de caminhadas e trilhas. Então, mergulho, e tem vários outros, passeio de canoa, canoagem. Então, tudo isso pode ser realizado dentro da unidade, que não vai de encontro ao plano, que pode ser feito em conformidade, né, com as comunidades e também podendo gerar um aumento do fluxo de visitantes nessas áreas, que já ocorre, né, por conta do turismo de pesca. E o turismo de pesca está na perspectiva do ecoturismo. Eu quero só lembrar isso. Então, para que hajam outras atividades complementares à atividade de pesca dentro dessa unidade, que é muito sazonal, ela só ocorre em determinada época do ano, existem outras possibilidades de se realizar atividade com foco no ecoturismo. Então, eu elenquei algumas delas aqui, né? E acho que é possível muitas outras. É possível pensar em muitas outras atividades também. Vocês juntos podem pensar nisso. A gente vai trazer um pouco mais para frente algumas dinâmicas e também alguns cases que foram realizados em outras áreas aqui de Manaus, que vocês vão ter a possibilidade de entender um pouco a lógica de tudo isso. Então, na reserva do Atumã, quando foi levantado as informações para o plano de uso público da unidade, que é o plano que baliza toda essa questão de utilização da área por pessoas de fora, foi verificado que não havia atividade de turismo, principalmente voltada para as comunidades, a não ser o turismo mais de pesca. E aí a gente encontrou uma série de apoios, né, como pousadas, canoeiros, mas atividades turísticas, do ponto de vista, considerando aí as comunidades locais, a história local, não foi encontrado.
Pelo menos é o que está escrito nesse plano. Nesse sentido, a gente pensou em criar aí a possibilidade de considerar o que tem enquanto elemento. O que vocês têm enquanto elemento hoje? Apoio de pousadas, canoeiros, pessoas que já guiam dentro da unidade, e essas pessoas, nessa perspectiva, expandir aí para outros roteiros com outras possibilidades. Então, fazendo com que a reserva, todas as épocas do ano, ela possa ser utilizada com foco na atividade turística. Então, é possível criar rotas de ecoturismo que consigam aí combinar a questão das praias que surgem em determinada época do ano, as comunidades que estão aí e que muitas gostariam de receber visitantes, isso consta no plano de uso público também. Então, fazer com que esse documento ele possa trazer para a gente elementos de mudança. Né? O que eu posso complementar com as atividades? Então, a gente trouxe algumas informações sobre esse plano, considerando que existem inúmeras formas de se criar espaços e rotas para você dinamizar uma atividade ou complementar essas atividades com outras que já ocorrem dentro da unidade. Porém, é necessário criar isso e co-criar junto com os moradores locais. É super importante pensar em qualquer atividade que vá promover emprego, mais renda na comunidade, possibilidade de agregar pessoas, serviços, produtos. Eles têm que estar em conformidade com todas as pessoas dentro da unidade. É super importante fazer com que todas as pessoas estejam envolvidas nesse processo, ou pelo menos que todas as pessoas saibam da possibilidade e tenham aí a motivação para se envolver. Então, a comunidade não pode ficar de fora em se pensar em qualquer atividade ecoturística, né? Qualquer atividade envolvendo comunidades, envolvendo as facilidades onde elas vivem, sem pensar em incluí-las nessa questão. Então, uma trilha importante, uma rota importante que poderia ser criada e dinamizada é a trilha da Cachoeira da Bela Encantada. Nós temos aí uma série de possibilidades, como eu falei, nós temos inúmeros atrativos. Nós temos a Cachoeira da Bela Encantada, nós temos aí a Soltura dos Quelônios, nós temos muitos outros espaços que não são conhecidos e existe a possibilidade de dinâmicas incríveis nele. Então, a Cachoeira da Bela Encantada, ela é um espaço de histórias incríveis. Então, ela tem aí uma queda de uns 2 a 3 metros. Aqui diz que são 6 metros de altura. Ela tem aí 8 quilômetros para chegar, 8 quilômetros para ir e 8 quilômetros para voltar. São 16 quilômetros de trilha para chegar até a cachoeira. E o fator motivador é excepcional. A cachoeira é realmente encantada. Há muitas possibilidades de utilizar esse espaço, essa rota, para chegar nesse local. Então, só ir até ele parece algo que não é tão interessante. Mas dinamizar esse espaço, aumentar a lógica desse espaço é sempre muito importante. Nós temos aí uma trilha muito longa. Ela é uma trilha, na sua maioria, no seu percurso, é de baixo impacto. Então, algumas dinâmicas de impacto mais elevado podem ser feitas algumas alterações, sem modificar o espaço, evidentemente. Então, aí possibilidades de se fazer muitas coisas. Paradas para descanso, para alimentação, contar aí um pouco da história desse local, falar um pouco de que houve uma estrada para passagem de caminhões em uma determinada época da história desse local. Então, existem elevações, existem histórias e lendas da Bela Encantada. Então, a ideia é criar uma forma de roteirizar esse espaço e dar visibilidade a esse local, criando uma lógica de visitação, contemplando aí uma série de pessoas que possam estar interessadas.
E eu digo para vocês, é um fator motivador muito importante, muito interessante. E com certeza muitas pessoas iriam até esse local somente para conhecer a Cachoeira da Bela Encantada. Então esse espaço, ele precisa de algumas orientações para a visitação lá, modificações também. Sugerimos que a prática seja acompanhada por um guia local, evidentemente, fazer o levantamento de tudo que ocorre dentro dessa trilha, dentro desse espaço, levar um kit de primeiros socorros, porque quando eu fui para lá, a pessoa que me guiou, ela disse que eram 6 quilômetros de trilha para ir e para voltar, e ela tinha 16 quilômetros. Então, nós não fomos com nenhum equipamento de segurança, então eu fiquei um pouco assustada quando eu estava voltando já, porque eu sabia que eu ia encarar mais 8 quilômetros de trilha. E a pessoa que estava com a gente, que era uma outra moça, ela passou muito mal e nós tivemos que praticamente carregá-la metade da trilha até o final. Então é importante estabelecer algumas normas de segurança nesse local. Eu acho que pode ser complementar essa visita a outras comunidades, como passeio de canoa, criar aí atividades educativas, conhecendo um pouco. Nessa estrada existe ali o Pau Rosa, onde a gente pode lembrar as pessoas que é um fixador importante num perfume muito conhecido, que é o Chanel número 5. Então falar um pouco de tudo isso faz com que as pessoas compreendam o valor desse espaço. Então acho que isso é interessante considerar. Outras atividades que a gente acha que super combina com a unidade é a atividade de rios. Então a unidade ela tem um rio magnífico e também vários igarapés, várias lógicas de passeio por dentro do rio. Então eu acho que é importante pensar em alguma forma. Trouxe aqui algumas possibilidades de se pensar uma dinâmica de rios. Então, como são peculiaridades nessa unidade, é possível criar trilhas híbridas. Então, trilhas terrestres e trilhas aquáticas, fazer tipo um trekking, né, que é uma grande viagem, que é uma grande caminhada por dentro da unidade. Então, fazer com que as pessoas tenham essa possibilidade de visitar, que pode ficar de 2 a 3 dias ou mais, dependendo da motivação desse visitante, onde eles podem também ficar em casas de comunitário, onde eles podem hospedar-se nesses locais, almoçar, jantar. Então, gerar essa dinâmica de serviço com as comunidades dentro dessa perspectiva dos rios. Então, aí pode descer aí o Rio Balbina, a gente até colocou aqui, né? Vocês terão aí a chance de pegar todo o material que a gente está trazendo e vocês vão compreender melhor que nós colocamos de uma forma, digamos assim, melhor explicada. Então, eu acho que os rios são possibilidades incríveis, não só de canoagem, como já acontece aí nesse local. Algumas atividades de canoagem já aconteceram e talvez ainda aconteçam, mas também canoagem de canoas, né, sem botes, mas de canoas das comunidades, pode ser pensado em algo dessa natureza. Então, considerando os rios e os igarapés, é possível criar roteiros nessa perspectiva, eu acho que de grande motivação para visitantes de fora. Então, nessa perspectiva, eu acho que é importante pensar em regras, né? Em regras que possam dar às pessoas que estão possibilitando o passeio, esse atrativo, como as pessoas que vão participar deles. Então, uma regra de segurança é fazer com que as pessoas realmente assinem um documento, e vocês também, que estão fazendo parte da prática. Então, é impossível fazer com que as pessoas entendam a lógica nessa perspectiva. Então, colete de segurança sempre imprescindíveis, fazer o roteiro e utilizar acomodações das comunidades, como eu falei, né? Tá sempre com um guia local, para que as pessoas tenham mais segurança em se deslocar nesses ambientes. Todas as outras atividades que estão previstas no plano, elas podem ser em conjunto com a atividade que a gente está pondo aqui como proposta nessa perspectiva. Então, pensamos também numa outra forma, que é a escalada em árvores, né, que é o shibling. É uma forma de você escalar sem subir na árvore,
que você não danifica, que você não altera nenhuma dessas árvores. Então, há uma grande possibilidade, ela faz com que você tenha uma contemplação de todo o espaço, né? Na altura da copa da árvore, você consegue visualizar todo o espaço das copas. É incrível, a experiência é realmente maravilhosa. E a prática pode ser feita, claro, com equipamentos adequados, com operadoras, com pessoas que estejam por trás da atividade, que venham trazer todo esse equipamento de segurança. Então, esse também é um tipo de atividade que pode ser criada, que pode ser dinamizada, que pode ser aplicada dentro da unidade. Então, orientações também que a gente traz são importantes para esse tipo de atividade. Não realizar a prática sem o acompanhamento de pessoas da localidade. Então, contratar serviços realmente especializados nesse sentido. E vocês que são guias, que são donos de pousadas, pensar em alguém que possa realizar esse tipo de trabalho de forma totalmente segura. Então, essas são dicas que são imprescindíveis. E, claro, levando em consideração o que está escrito no plano de gestão dessa unidade, no plano de uso público. É possível fazer uma série de atividades dentro dessas áreas, né? Circuitos, roteiros integrados, junto com todas as comunidades. Essa área é dividida em 3 blocos, né? Então, ela é uma área muito grande. Então, existem comunidades em vários núcleos, núcleo 1, núcleo 2 e núcleo 3. Né? São espaços que são divididos geograficamente dentro da área. E cada um com enormes possibilidades de visitação, com enorme possibilidade de interação e com enormes possibilidades de diversificação de oferta e de produto. Então é possível aí, juntos das comunidades, criar roteiros, integrar esses roteiros numa perspectiva de unidade de conservação. Fazer com que vocês possam criar uma lógica para a unidade de conservação. Roteiros integrados dentro da RDS do Atumã. Pensar nessa perspectiva, de forma que todas as áreas, né, todos os polos, eles sejam integrados numa visitação dinâmica. Como é uma área muito grande, essa possibilidade também é enorme. Então, eu acho que, pensando numa forma diferente também de criar uma rota, seria ali pensar na subida da Serra do Jacamim, que é um mirante natural. Chegar até a serra já é um desafio. Então, participar de uma contemplação nessa área é altamente recomendável. Existem pessoas que saem de suas casas e querem acessar locais, principalmente para estarem em contato com a natureza, mais no sentido espiritual. Então, pode ser esse apelo também. Eu acho bem interessante pensar em algo, numa dinâmica para esse sentido. Eu acho que também é importante a gente considerar as lógicas dentro das camadas, né, das comunidades. Então, pessoas que são mais envolvidas com a culinária, pessoas que são mais envolvidas com artesanato, pessoas que são mais envolvidas com a casa de farinha. Então, entrelaçar todas essas possibilidades para que haja realmente aí um circuito, né, uma dinâmica de visitação dentro dessas unidades. Dos inúmeros atrativos que nós vimos na unidade, que é possível entender, que é possível verificar, não só nos planos, mas em visitas pela área, existe ali imensas possibilidades para o ecoturismo. Então, tudo aquilo que nós falamos agora, que foi pensado para que haja uma dinâmica nessa área, foi pensado nessa lógica, considerando tudo o que tem, todos esses fatores de motivação dentro desse espaço. Então, a gente pensou que é importante, é muito importante, que ao entender tudo isso, ao pensar em possibilidades dessas áreas, então, estabelecer aí métodos e práticas que sejam viáveis para que haja realmente a roteirização, a divisão, a criação desses espaços em formatos que se possa gerenciar, de maneira que as pessoas possam participar. Então, o desenvolvimento
do ecoturismo no local, ele não é só um produto que você entrega, não é só um serviço que você entrega, não é só o roteiro de possibilidades, mas o desenvolvimento humano das pessoas que vêm e também das pessoas que recebem. Então, o roteiro, o ecoturismo, ele está nessa perspectiva, como eu falei lá no início, envolve pessoas, ambiente e sustentabilidade. Então, essa é de fato a grande perspectiva de desenvolvimento de roteiros nessas áreas. Em cada atrativo a ser explorado é necessário uma ampla divulgação para que todas as pessoas se motivem aí. De que forma está sendo utilizado? Como é que ele está sendo implementado dentro de uma atividade, dentro de uma rota integrada? Então é imprescindível que haja, depois do roteiro criado, depois do trabalho estabelecido, essa divulgação, essa forma de dar visibilidade a esses espaços, a essa lógica de rota. Então também tivemos aqui como exemplo a Cachoeira da Bela Encantada, né, que tem aí essa distância muito grande, e como é possível a gente pensar em orientações para que as pessoas possam acessar. Então, eu acho que é possível colocar um totem de entrada, com todas as dinâmicas que podem ocorrer lá dentro, toda a geografia desse espaço, o tempo que é possível caminhar até a cachoeira. Então, qual é o grau de dificuldade, o nível de dificuldade. Então, todas as informações, paradas, mirantes, tudo que for criado para essa unidade, para esse espaço, para esse atrativo, deve ser colocado como uma informação para o visitante. Então, tudo isso motiva muito o visitante a ir até lá e fazendo com que ele saiba do que ele tá consumindo. Então, isso é muito importante e precisa ser verificado em todos os atrativos que vocês estejam com a ideia de implementar ou de diversificar, de criar num roteiro. Algumas opções nós pensamos que também podem produzir experiências com foco no ecoturismo dentro da unidade. É possível fazer uma torre de observação. Nós temos ali vários locais que são altos, mais altos, que é possível colocar ali uma torre de observação, criar ali oficinas de artesanato, visita a projetos. Eu sei que há projetos dentro da unidade, o SAF é um projeto importante que foi criado aí pelo IDESAN. Então é possível acessar esses locais nessa perspectiva de desenvolver mais o projeto, de dar visibilidade a esse projeto. Então isso faz com que a unidade ela tenha mais força, né, ela seja vista dentro de uma outra perspectiva, de uma outra lógica. Então também a escalada em árvores que nós falamos, numa perspectiva de uma coisa mais contemplativa, mais espiritual, assim como a Serra do Jacamim. Então, considerar aí as festas comunitárias, as festas de padroeiro, que ocorrem em todas as comunidades. Eu acho que é importante pensar em envolvê-las num roteiro. Então, o projeto de quelônios que ocorre na comunidade maracarana, eu acho que é super importante pensar em dar mais visibilidade a esse projeto, fazer com que ele faça parte de um roteiro, também criar uma lógica para essa dinâmica de visitação. Eu acho que criar um centro de informações para a visitação turística é bem importante, um centro de conhecimento de tudo que existe dentro dessa unidade, uma espécie de informações sobre toda a área, toda a lógica de vida dentro dessa comunidade, um centro de informações nessa perspectiva. Eu acho que é bem importante, pode ser algo de grande expressão para a visitação pública. Como eu falei, o projeto de quelônios, que tem uma época do ano, é importante também dar visibilidade. Incluir a culinária, falar um pouco dessa culinária local, dizer onde ela acontece, como ela acontece, incluir ela nos roteiros, ela fazer parte realmente de uma rota gastronômica. Isso pode ser muito bacana. E também fazer
as pegadas ecológicas, esse projeto nesse sentido, né, onde você pode ali plantar uma árvore, criar projetos com essa lógica, onde as pessoas também podem salvar a Amazônia, podem, digamos assim, preservar, ajudar na preservação da Amazônia e das espécies. Então, coloquei aqui a ideia do trekking, que são as trilhas longas, a unidade é imensa, então há a possibilidade de se fazer longas caminhadas, onde você pode fazer por rio e por terra, ou somente por terra, com duração aí de vários dias, dando mais possibilidade do visitante permanecer na unidade e também aí criar essa, digamos assim, essa intimidade com a unidade e utilizar mais o serviço das comunidades locais. Então, só reforçando aquilo que eu falei anteriormente, né, com aquelas possibilidades que eu coloquei aqui de dinamização de algumas ideias para implementar algumas rotas, criar atividades de ecoturismo com função educativa, espiritual, considerando aí todos esses afazeres locais, que é super importante, aí comunidades, né, artesanato, casa de farinha, toda essa dinâmica de vida local que deve ser considerada, que precisa ser colocada dentro dessas rotas, para que haja realmente essa distribuição, né, equitativa dos valores que o turismo pode trazer, dos valores monetários que o turismo pode trazer e gerar para dentro dessas áreas. Então aí tem uma série de possibilidades que são legais, são importantes, e a gente tem aí experiência do roteiro Tucurim, que é um roteiro de turismo de base comunitária que a gente criou ali na reserva do Tupé, no Baixo Rio Negro. Nós temos ali incríveis experiências nessa área, criamos algumas dinâmicas de trilha aquática, terrestre, já fizemos roteiro de bike. Então, dentro da reserva do Uatumã, existe possibilidade de se fazer roteiros de bike, né, de bicicleta, criar aí uma forma e uma ordem, uma dinâmica, um espaço onde isso possa acontecer, e isso é muito possível. Conhecemos algumas áreas lá e isso pode acontecer, e é bem interessante e gera outro valor no visitante. Há muito desejo de pessoas que querem fazer esse passeio de bicicleta dentro das áreas naturais. Então nós também criamos ali espaços de trilhas para todas as pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, que tinham a possibilidade de caminhar em trilhas mais curtas, mais longas. Então isso também deve ser pensado na roteirização, uma forma de as pessoas estabelecerem limites para os espaços. Quem pode ir, quem pode seguir adiante, qual é o tamanho dessa área, qual é o grau de dificuldade, quais são as pessoas que estão aptas ou poderiam estar aptas a realizá-los. Então, é super importante pensar em todas essas lógicas. Então, eu trouxe para vocês uma história bem interessante, um case importante que eu acho que vale a pena comentar, que é uma experiência que aconteceu no ano de 2020, a criação de um roteiro chamado Mateiro dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. Esse roteiro ele nasce no meio da pandemia, né? E ele acontece em setembro e outubro de 2020, quando as coisas estavam bem mais calma. Então as unidades já estavam abertas, nesse sentido a unidade de conservação do Tupé estava aberta, e criamos uma rota de turismo lá. E qual era a ideia? Era pensar que o visitante estava no desespero, fechado em casa. Mas também como é que a gente poderia colocar essas pessoas dentro de uma área protegida, onde tinha um problema de saúde grave, né, acometendo pessoas em toda a região. Então, nós co-criamos um roteiro com uma pessoa da unidade, que foi o seu Baru, limitamos o número de pessoas para a entrada, nos certificamos de que tudo estava em ordem, nós estávamos seguindo todos os protocolos de segurança e realmente viabilizamos o roteiro. O roteiro ele traz essa ideia, ele entra nessa perspectiva de dar às pessoas a possibilidade de interação com a natureza e com a comunidade local. A ideia foi de criar um roteiro que desse às pessoas o conhecimento, né, sobre como ele poderia viver na floresta, né, como
na perspectiva do morador local. Como é que o morador local vive, sobrevive, utiliza os recursos da floresta? Então, essa foi a ideia, de trazer as pessoas para dentro de um curso, né, um curso de sobrevivência mateira dentro da reserva. E a ideia foi para que eles pudessem interagir mais com a unidade e também colocarem como atores os moradores locais. A pessoa que aplicou o curso foi um morador local, que conhece a unidade, que mora na unidade há mais de 60 anos e tem toda uma lógica de vida lá dentro. Então, a ideia foi fazer com que essas pessoas tivessem a possibilidade de estar numa área mais natural, junto a pessoas e naquele momento onde eles também pudessem estar mais seguros. Então, nós recebemos essas pessoas com um kit, e era um kit bem seguro, né, com sabonete, com álcool, com rede, lençol e toalha, tudo muito organizado e limpo, que as pessoas puderam utilizar. E eles puderam utilizar uma cuia, que era o prato, que era o copo. Então, foi uma coisa muito legal, foi uma atividade bem diferente, que pode ser aproveitada em qualquer localidade. Então, a ideia foi fazer com que as pessoas se aproximassem mais, né, de uma visitação num ambiente mais natural. Também a gente trouxe como experiência um curso que foi aplicado dentro da reserva para as pessoas para os jovens da reserva. A ideia era fazer com que houvesse mais dinâmica nas trilhas dentro desse mesmo roteiro que eu falei anteriormente para vocês. O roteiro tá parado e as trilhas também estavam sendo utilizadas somente pela comunidade. A ideia foi fazer com que essas pessoas se aproximassem mais da atividade turística e pudessem esses jovens serem aí os protagonistas dentro da unidade. Criamos o curso no sentido de favorecer esses estudantes e a ideia era um curso de dinâmica, onde eles pudessem participar efetivamente, medindo as espécies das árvores, criando sinalização para as unidades. Então, e também nós fizemos um outro curso que foi um curso para o condutor local, como essas pessoas poderiam guiar na comunidade. Então, foi um curso muito interessante dentro dessa perspectiva, a partir do curso de sinalização de trilhas. Nós já implementamos o Caminhos do Rio Negro, que é uma implementação de trilha, que o Caminhos do Rio Negro já é uma trilha que ocorre aqui e faz parte integra o plano de trilhas brasileiras. Então, ele tem uma pegada, ele tem uma marca, que é a pegada do Rio Negro. A gente tem uma pegadinha que é uma Irapuca, né, que seria o fundo de uma bota, de uma pegada, e já foi aplicado em toda a reserva. Então, foi um curso super interessante, muitos jovens participaram, e a gente viu aí que havia um grande interesse dessas pessoas estarem fazendo parte do processo de atividade turística. A gente também viu que houve uma melhor compreensão do que é atividade. E eles não só sinalizaram a trilha, como muitas comunidades foram sinalizadas por seus alunos. E ficou uma coisa muito legal. Então, isso também pode ser criado, pode ser pensado dentro da unidade. Fortalecer os jovens no sentido do guiamento, no sentido de criar aí a lógica de visitação a partir da sinalização turística. Então, tudo, pode colocar, tudo deve ser sinalizado. Tudo e qualquer atividade, toda e qualquer atividade precisa ser sinalizada, precisa ser indicada, precisa ser colocada de forma visível para as pessoas poderem alcançar. Então, eu trouxe aqui alguns mapas, né, que a gente pensa que são super importantes pensar para dentro de uma unidade de conservação, para dentro de uma área e para o desenvolvimento de roteiros de ecoturismo. Trouxe o mapa do meu mestrado, que foi um levantamento de todas as comunidades e todas as possibilidades de turismo dentro dessas áreas. A gente descobriu uma série de atrativos e uma série de possibilidades de desenvolver esses atrativos. Eu fiz o meu mestrado e as áreas que eu investiguei foi a reserva do Tupé e a reserva do Rio Negro,
e fiz um roteiro, fiz um mapa de atrativos dessas duas unidades. Então, o mapa contempla várias possibilidades de desenvolver roteiros na perspectiva dos atrativos que foram encontrados. Tem um outro mapa que eu acho bem interessante, que eu coloquei aqui, que foi o mapa criado pelos indígenas na comunidade do Tupé, que chama Floresta Erizarão, que tem ali na perspectiva do espiritual, do natural. Então, eles colocaram alguns roteiros, deram a possibilidade de as pessoas fazerem alguns roteiros nessa dinâmica, pensando ali numa forma de sentir a natureza, de estar presente nela, de conhecer. Então, é uma forma de mapa muito legal que pode ser colocado na unidade, que pode ser criado também na unidade. E trouxe aqui um mapa de pássaros, né? É um mapa do Brasil onde tem várias espécies, onde há localização de pássaros. Então, dentro da unidade pode ser criado um mapa desse, colocando todas as espécies que ocorrem dentro da unidade, as suas localidades, as suas áreas, para que as pessoas, os amantes de pássaro, possam acessar. E eu digo para vocês, existem muitas pessoas com esse desejo de fazer viagens somente para passarinhar, somente para conhecer pássaros, para observar essas espécies. E tem um outro mapa que foi criado por uma artista plástica, que eu achei super interessante, que ela divide a área em várias, né, como se fosse geograficamente falando, ela divide riscando cada área e dizendo o que tem em cada espécie dessa. Ela vai muito mais para a questão cultural, né, do que necessariamente das espécies, né, e de possibilidades de atrativo, mas ela desenvolve a questão cultural dentro desse mapa e fica algo super interessante, pode ser também feito dentro da reserva, na perspectiva do que temos lá, enquanto cultura, enquanto manifestação dessa cultura, artesanato, casa de farinha, o que for, pode ser colocado no mapa também assim, e gerando esse valor para a unidade de conservação. Eu acho que quando você consegue criar uma forma de visibilizar, né, aquilo que você tem, aquilo que você pretende trabalhar, aquilo que você já está trabalhando, é uma forma também de fazer com que as pessoas entendam a lógica e queiram participar. Então, a visibilidade é muito importante, mas a visibilidade é bem mais importante quando tudo está pronto, quando tudo está organizado, para que as pessoas não criem uma expectativa de ir para um local, de ir para um determinado destino ou um determinado roteiro, quando ele não se encontra ainda com estrutura sólida, né, com pessoas capazes para operar, para cuidar, para desenvolver de fato. Então, dar visibilidade sim, mas primeiro organizar, roteirizar, trabalhar de fato para acontecer. Então, gente, como eu falei antes, o ecoturismo está muito ligado aos atrativos naturais e culturais. Então, é importante pensar, né, sempre em tudo isso, né? Então, é preciso, quando for criar qualquer rota, você definir o que é essa oferta. É você diminuir as fraquezas desse local, fazendo com que ele possa ser explorado da melhor forma possível. Listar todas as oportunidades que você encontra no local, no roteiro, no atrativo. Então, para que você possa diminuir as ameaças e aumentar aí a capacidade dele. Então, organizar todas as informações pertinentes ao roteiro, pertinente ao atrativo. Então, fazer as correlações de tudo que você encontrou, de tudo que você levantou, e aí você mensurar, né, quais são as fraquezas, quais são as forças, e trabalhar nesse sentido, para o desenvolvimento da atividade. Então, tudo que você for desenvolver, é necessário mensurar as possibilidades. E todas as possibilidades existem dentro da unidade, mas também é importante pensar de que forma eu vou utilizar essas possibilidades. Então, vocês que já querem desenvolver atividade, muitos que já desenvolvem, é importante pensar em dinamizar mais essa oferta, mas trabalhar de uma forma responsável e também em consonância com o plano de gestão dessa unidade.
com o documento que gerencia essa área. Coloquei algumas orientações de leitura para que vocês possam dar uma olhada, que é super importante. Nós temos aí o plano de uso público da unidade, o plano de gestão, que eu acho que vocês têm em tamanho menor, né? Coloquei aqui alguns links para que vocês possam dar uma olhada em algumas atividades que ocorrem. Temos aí algumas experiências, né, de algumas pessoas, de algumas empresas que trabalham com turismo de base comunitária. Nós temos aí a Garupa, com a experiência indígena na Serra de Itapuruquara. É bem importante dar uma olhada, é diferente do que a gente tem, mas eu acho que dá muitas ideias, e verificar como eles trabalharam essa dinâmica é bem importante para a gente aprender. Temos aí a Estação Gabiraba, com o turismo de base comunitária em Belém do Pará, nas comunidades ribeirinhas, que é feito por essa empresa. Eles trabalham numa lógica de visitação mais curta, mas também estão fazendo outros projetos. Então, é muito bacana dar uma olhada no trabalho deles. Eles são excelentes no que estão fazendo. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. E também outras experiências ecoturísticas que ocorrem. Nós temos aí também um guia, né, do ICMBio, de 2019, é bem recente, que vale a pena, que é Turismo de Base Comunitária em Comunidades. Eu acho que é bem legal dar uma olhada nesse documento também. Então, são algumas dicas mesmo de literatura, só para complementar, só para dar mais força, mais base, para que vocês possam desenvolver melhor o trabalho. Então, o ecoturismo, ele tem princípios muito importantes. E com um princípio bem antigo, mas muito atual, é que da natureza nada se tira, né? A não ser as fotos. Nada se deixa a não ser pegadas. E nada se leva a não ser lembranças. Que vocês tenham essa forma de trabalhar os seus roteiros, trabalhar seus atrativos pensando nessa lógica. Vocês estão dentro de uma unidade de conservação e vocês têm um compromisso muito importante com a unidade, com o modo de vida de vocês e com o desenvolvimento de atividades que tragam mais valor a tudo isso. Muito obrigada, e eu espero que vocês tenham gostado da aula e que possam cada vez mais melhorar o trabalho de vocês. O material será disponibilizado.